Cultura Hardcore, meu nome é Elismar Júnior. Antes de começar o vídeo aí, quem não tá inscrito no canal, dá uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like lá, pode crer? Hoje não vou ser eu que vou falar, vai ser nosso amigo Davi. Chamei ele pra dar uma força nessa matéria aí, que eu acho que é a mais importante de todas que vamos ver aqui. É nóis, roda a vinheta aí, Danilo! E aí galera, como diz o nosso brother Elismar, pode chegar com o pé na porta. Hoje eu estou aqui com uma responsabilidade boa, agradável, falar de um maior personagem que já teve na história. E ele simplesmente dividiu a história, daí dá pra você ver que não teve ninguém tão hardcore como ele. Antes e depois, o nosso personagem é o Senhor Jesus. Sei que cristãos, não cristãos, anticristãos vão estar ouvindo e vendo esse vídeo. Não tem como falar dele e não entrar na questão da fé, algo superior, algo divino. Ele teve o nascimento de uma mãe virgem. Eu sei que talvez alguns vão até rir e falar, o que é isso? E aos 12 anos ele estava em um templo discutindo com os maiores doutores da época. A inteligência e a sabedoria que ele falava era tão grande que aqueles doutores, homens experientes, inteligentes, ficaram pensando, quem que é esse menino? Da onde que é essa sabedoria, esse conhecimento? Os pais deles já estavam longe na viagem, voltaram para a cidade, encontraram ele ali naquele lugar, ficaram espantados porque todos falavam, né? Como que essa criança tem essa inteligência, essa forma de falar? Então realmente ele foi alguém que marcou a história e a época. Geralmente você, quando vamos escolher pessoas para andar conosco, nós queremos escolher os mais inteligentes, que são mais fortes, que destacam. Normal, geralmente nós fazemos isso. Mas esse homem Jesus, depois que ele alcançou uma certa idade, ele resolveu chamar algumas pessoas para andar com ele, para estar disseminando a mensagem dele. E ele escolheu pessoas que provavelmente não seriam escolhidas. Inclusive, um grande amigo dele era um pescador. Naquela época, um pescador eram pessoas muito rudes, leigas, não eram muito bem vistas pela sociedade, eram trabalhadores braçais. Como hoje nós olhamos para algumas pessoas, isso é apenas um trabalhador braçal. Ignora, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ele escolheu esse homem, como outros. Ele escolheu ele era um coletor de impostos, funcionário público, que naquela época eram muito mal vistos, porque às vezes eles cobravam mais valores do devido e colocavam no bolso. Então eram pessoas que não tinham uma boa fama. E o Senhor, o Rei Jesus, chamou essas pessoas e pediu para que eles andassem com ele. Tornaram pessoas tão influentes que em determinados momentos eles tiveram que se defender diante das autoridades. Falavam, como que essas pessoas têm condição de falar desse jeito? Como que eles têm tantas argumentações? Como que eles são tão corajosos? E geralmente as pessoas falavam, esses camaradas aí eram seguidores de Jesus. Muitos às vezes pensam que o hardcore é apenas algo de música, de movimento, estilo musical. Música heavy metal! Inclusive, uma coisa importante, você já viu que todos os personagens, geralmente os historiadores procuram colocar apenas os pontos positivos, geralmente deixa-se bem de lado os erros, as traições. Para quem conhece a Bíblia, lá sempre fez questão de colocar os pontos fracos e os pontos fortes do personagem Jesus. Lá você vai encontrar que ele teve fome, as pessoas queriam matar ele, queriam jogar ele precipício abaixo, chamaram ele de mentiroso, porque as pessoas não concordavam com ele. Ele teve vários que o amavam e teve vários que o odiavam. Já ouvimos falar de um dos principais discípulos deles, ele era até o tesoureiro do grupo. Se chamava Judas. Certa ocasião, ele ficou frustrado com o personagem Jesus. Porque o que ele queria era que o personagem Jesus viesse como um rei, subjugasse Roma, colocasse ordem em Jerusalém entre o povo daquela época. Só que Jesus, ele não tinha vindo para isso. Ele tinha vindo para morrer na cruz, ressuscitaria ao terceiro dia e depois implantaria o reino dele aqui na terra. Mas o Judas, não concordando com isso, foi ficando frustrado. Assim como eu já estive frustrado uma vez com ele, porque é tanta coisa que se fala. O desenvolvimento da glândula
célula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Mas na realidade parece que não é bem isso. Chegou algumas pessoas que queriam a morte desse homem Jesus e vendeu ele por 30 moedas de prata. E ele armou um esquema, num determinado momento ele entregou, falou, não, é aquele lá que é o traidor. Jesus foi taxado de traidor, porque ele estava traindo Israel. Mas na realidade ele foi traído por um dos melhores amigos dele. Muitos de nós, quando nós somos traídos, não queremos ver a pessoa, nós queremos matar, queremos a pessoa longe de nós. O Judas tinha combinado com os outros, ó, quando eu chegar perto dele, eu vou dar um beijo. Aquela pessoa a quem eu beijar na face é o que vocês devem prender. O Judas se aproximou, deu um beijo na face do homem Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, amigo. Você trai o filho do homem com um beijo? Então, ele foi beijado, foi entregue pelo traidor e o traidor recebeu o título de amigo. Porque foi isso que Jesus falou para ele, amigo, você trai o filho do homem com um beijo? Geralmente você pode ver que muitas traições às vezes acabam até em morte, separação, em coisas que não agradam. Mas Jesus chamou ele de amigo. E Jesus, como nós temos falado, ele era uma pessoa extraordinária. Ele não estava ali fazendo uma figurinha de retórica, fazendo uma mídia, uma média. Ele estava dizendo, ó, você tem chance. Você é meu amigo, você está me traindo, mas você é meu amigo. Judas não compreendeu isso e andou por caminhos que até o levou ao suicídio. Aproveitando a ocasião, um dos amigos dele que andou com ele praticamente nos mesmos caminhos, Pedro, em certa ocasião, disse para Jesus que ele estaria pronto para morrer por ele, que ele não deixaria ele por nada. Mas vieram pressões, sabe aquelas pressões que nós passamos na vida, que às vezes nos levam a tomar atitudes erradas. Ele ficou tão agoniado depois que Jesus foi preso, estava já muito machucado, muito ferido, condenado, só esperando talvez uma segunda instância. Alguém chegou e falou, ô, você é amigo dele. Aí o Pedro falou, não conheço esse homem. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Uma outra pessoa chegou e falou, não, eu te conheço, você fala igual ele, você é amigo dele. Não conheço esse homem. Ele negou que conhecia, por causa do medo da morte, do medo da vergonha, né? Que muitas pessoas sentem hoje do personagem Jesus. Não, eu nunca fiz isso. Ele negou ele. O Pedro pensou que tudo tinha acabado, voltou para pescar. E ele está lá, no barco, pescando, junto com outros amigos. De repente, um deles olha lá na praia e reconhece que quem estava lá era Jesus, já ressuscitado. E sabe o que ele estava fazendo lá? Um churrasquinho de peixe. E um dos amigos dele olha e fala, aquele lá é Jesus, eu estou conhecendo. E o Pedro logo ali com aquela... Ele era uma pessoa um tanto eufórico. Ele já pula ali do barco, ele já sai, eu acredito que nadando na praia. Jesus pergunta para ele 3 vezes, tu me amas? Na primeira, amo. Na segunda, amo. Na terceira, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. A vida do Pedro mudou ali, daquilo ali pra frente, e ele foi marcado na esfera da fé, e isso aí realmente é algo precioso. Muitos personagens têm biografias, e a Bíblia, ela é essa história do personagem Jesus. Procure conhecê-lo, e vale a pena você separar tempos para estar conhecendo ele melhor, através da leitura da Bíblia, através de pessoas que já conhecem ele. Eu, particularmente, fui um inimigo dele, não concordava, sempre achava que a religião tinha algo escondendo. E como até hoje nós sabemos que a religião, ela tem algo escondido. O personagem Jesus, ele marcou a história e ele continua marcando a história. Ele veio, ele cumpriu. Nunca ninguém foi tão hardcore como ele, tão influenciador, tão amigo, tão fiel, dando a segunda chance, a terceira. E agora, depois que ele foi morto, ele ressuscitou. E agora ele continua influenciando muito mais do que antes. Se você conhece um pouco da história, você sabe que os cristãos foram perseguidos de várias formas. Foram jogados para leões comerem, foram colocados em estacas de cruz e incendiados, foram perseguidos de várias formas. Mas ainda hoje existem milhões
de seguidores dele. Eu mesmo sou um desses seguidores. Já fui um contra, porque eu só olhava o que as pessoas diziam, o que a religião dizia, o que algumas pessoas comentavam em músicas, mas na realidade ele é muito mais do que música, estilo, uma religião. Vários personagens e até mesmo a religião, ela quer fazer das pessoas super-homens, que não choram, sempre vencem, nunca perdem. E se você for encontrar na biografia do homem Jesus, ele chorou, ele sentou na beirada de uma cisterna, cansado, pediu água, foi humilhado, foi rejeitado. As atitudes deles é que marcaram hardcore ao extremo. Houve um certo momento onde Jesus já sabia de tudo, ele já sabia que ele ia ser traído, ele já sabia que a situação estava difícil, que ele seria condenado e que ele até seria morto. Ele chamou os discípulos para um jantar. Nós conhecemos como a última ceia. Quando você e eu estamos debaixo de uma grande pressão, nós perdemos o apetite, nós não queremos comer, nós perdemos o sono, nós ficamos mal-humorados, ficamos assim totalmente, às vezes, descontrolados. Quero café! Quero café! O personagem Jesus chamou os discípulos dele para jantar. E ali jantando, falou: um de vocês vão me trair. Todos eles ficaram olhando uns para os outros. O clima mudou ali, tensão. Mas o personagem Jesus estava ali calmo, tranquilo, dando últimas instruções para os discípulos deles, trazendo uma palavra que quem quisesse ser o maior deveria servir a todos. Quem quisesse ser o maior deveria lavar os pés uns dos outros. Tanto é que nesse dia ele fez essa cerimônia, lavou os pés dos discípulos, enxugou com a toalha e mostrou para eles que o grande é aquele que serve a todos. Então, uma das últimas palavras dele antes da crucificação, ele disse assim, ó: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Cultura hardcore, é nóis. Uhul!